Na madrugada desta semana, o centro de Moscovo foi palco de um incidente que desafia a narrativa de invulnerabilidade do Kremlin. Um drone ucraniano atravessou o espaço aéreo russo, contornando múltiplos sistemas de defesa antiaérea, e atingiu diretamente um arranha-céus de luxo no coração da capital russa. O impacto ocorreu no edifício Dom, na Mosfilmovoi, uma torre residencial de prestígio situada no distrito sudoeste, a apenas 6 quilômetros de distância do Kremlin. O ataque provocou danos estruturais significativos no 36º andar, destruindo paredes e lançando destroços da fachada sobre veículos estacionados, espalhando vidros por dezenas de metros. Este acontecimento surge num momento de extrema sensibilidade política, faltando apenas 3 dias para a parada do Dia da Vitória, agendada para 9 de maio. Este evento anual é a principal peça de propaganda do governo de Vladimir Putin, destinado a exibir o poderio militar nacional na Praça Vermelha. A proximidade do alvo em relação ao centro do poder político russo sublinha uma vulnerabilidade estratégica crítica, dado que Moscovo é uma das cidades mais fortificadas do mundo, rodeada por centenas de baterias de mísseis terra-ar, especificamente instaladas para impedir este tipo de incursão. Relatos confirmados pelo presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, e vídeos partilhados em canais russos da plataforma Telegram mostram o engenho a voar a baixa altitude pouco antes da 1h da manhã, antes de se ouvir uma explosão que ecoou pela capital. Equipas de emergência e bombeiros foram mobilizados para o local, onde documentaram a destruição total de apartamentos cobertos por escombros. Embora o Ministério da Defesa da Rússia tenha afirmado ter interceptado 117 drones ucranianos em diversas regiões durante a mesma noite, a infiltração bem-sucedida de uma unidade no centro nevrálgico do país forçou a imposição de restrições de voo severas nos aeroportos de Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo. Analistas militares interpretam este ataque não como um evento aleatório, mas como uma mensagem deliberada e calculada, dirigida pessoalmente a Vladimir Putin. A ação demonstra a capacidade operacional da Ucrânia em atingir alvos simbólicos e estratégicos dentro da capital russa, precisamente quando o regime tenta projetar uma imagem de controlo absoluto antes das celebrações nacionais. O incidente marca o início de um período de alta tensão que coloca em causa a eficácia dos investimentos de defesa russos e a segurança pessoal da elite política no período que antecede o 9 de maio de 2026. O período que antecede as celebrações de 9 de maio de 2026 tem sido marcado por uma intensa manobra diplomática e militar, evidenciando uma estratégia de contrastes entre Moscovo e Kiev. Vladimir Putin iniciou este processo através de uma proposta de cessar-fogo unilateral de apenas um dia, comunicada durante uma chamada telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A proposta russa, posteriormente formalizada pelo Ministério da Defesa via Telegram, visava estabelecer uma trégua entre os dias 8 e 9 de maio. O objetivo implícito era garantir a segurança de dignitários e a realização da parada militar sem a interferência de drones ucranianos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou publicamente que a Rússia implementaria este cessar-fogo independentemente da posição de Kiev, embora o anúncio fosse acompanhado por uma ameaça direta. Qualquer tentativa de perturbar a parada resultaria num ataque de mísseis massivo contra o centro de Kiev. A resposta do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, alterou a narrativa diplomática ao propor um cessar-fogo mais abrangente e imediato. Em vez de uma trégua de 24 horas centrada num evento político, a Ucrânia propôs uma paragem total das hostilidades por 30 dias, com início à meia-noite de 5 de maio. Zelensky justificou a medida como uma forma de testar o real compromisso russo com a paz, sublinhando que o valor das vidas humanas
deveria sobrepor-se a paradas militares. Contudo, a resposta russa à proposta ucraniana materializou-se através de uma vaga de bombardeamentos. Nas horas que antecederam o prazo limite de 5 de maio, as forças russas lançaram ataques coordenados em várias frentes, resultando na morte de pelo menos 27 civis e ferindo mais de 120 pessoas. Em Zaporíjia, um ataque aéreo vitimou 12 civis, enquanto em Dnipro e na região de Poltava se registraram mais baixas, incluindo equipas de resgate atingidas por táticas de duplo impacto. Até a manhã de 6 de maio, a Ucrânia registrou 1.820 violações russas à proposta de cessar-fogo de 30 dias. Os dados operacionais indicam que foram realizados cerca de 30 ataques separados nas linhas de frente, mais de 20 ataques aéreos com a utilização de 70 bombas e o emprego de mísseis balísticos e mísseis ar-superfície KH-31. Além disso, foram contabilizados 108 drones russos num único período noturno. Face a estes acontecimentos, o governo ucraniano rejeitou formalmente qualquer possibilidade de trégua para o dia da vitória, alegando a inexistência de fundamento lógico ou humanitário para facilitar a realização da parada de Putin após tamanha escalada de violência. Simultaneamente, relatórios de agências de inteligência europeias, citados por meios como a CNN e o OCCRP, indicam que o Kremlin se encontra num estado de alerta máximo desde março de 2026, não devido a ameaças externas, mas por receio de uma conspiração interna. O documento de inteligência sugere um clima de paranoia crescente no círculo íntimo de Putin, com o presidente russo a temer tentativas de assassinato orquestradas pela elite política ou militar, incluindo oligarcas e generais descontentes com o rumo da guerra. Um dos nomes destacados nestes relatórios é o de Sergei Shoigu, o antigo ministro da Defesa, agora secretário do Conselho de Segurança. A detenção de Timur Ivanov, vice-ministro e aliado próximo de Shoigu, por acusações de corrupção em março de 2026, é vista como uma quebra dos acordos informais de proteção entre a elite, aumentando o risco de uma ruptura interna. As medidas de segurança pessoal de Vladimir Putin atingiram níveis sem precedentes. Membros do seu círculo próximo, incluindo chefes de cozinha, fotógrafos e guarda-costas, estão proibidos de utilizar transportes públicos, telemóveis ou dispositivos com acesso à internet quando próximos do presidente. Foram instalados sistemas de vigilância física nas residências privadas destes funcionários, e o Serviço de Proteção Federal expandiu a sua jurisdição para monitorizar comandantes militares seniores, uma reação direta ao assassinato do tenente-general Fanil Sarvarov, em dezembro de 2025. Putin tem evitado as suas residências habituais na região de Moscovo, permanecendo a maior parte do tempo em complexos de bunkers subterrâneos na área de Krasnodar. Para manter a aparência de normalidade, os meios de comunicação estatais recorrem a imagens pré-gravadas e a cenários idênticos em diferentes localizações para ocultar o paradeiro real do líder russo. A parada do Dia da Vitória de 2026 apresenta-se como um marco histórico de retração militar para a Federação Russa. Pela primeira vez desde 2007, as autoridades confirmaram que não haverá colunas de equipamento militar pesado a desfilar na Praça Vermelha. A ausência de tanques, veículos blindados e lançadores de mísseis foi justificada por Dmitry Peskov, com base em preocupações de segurança e naquilo que classificou como a ameaça terrorista proveniente de Kiev. Esta decisão reflete a incapacidade do Ministério da Defesa em garantir a proteção do seu hardware mais avançado no centro da capital, optando por preservar o equipamento que tem sofrido perdas massivas nos campos de batalha ucranianos. Em termos de representação diplomática, a presença internacional é descrita como invulgarmente escassa, limitando-se aos líderes da Bielorrússia e do Cazaquistão,
evidenciando o isolamento político de Vladimir Putin. No plano da segurança interna, a cidade de Moscovo encontra-se sob um regime de bloqueio militar virtual. Os serviços de internet móvel e as redes de comunicações telefônicas foram suspensos por uma semana, permitindo apenas a utilização de linhas fixas. Centenas de sistemas de defesa antiaérea foram retirados de diversas regiões da Rússia e deslocados para Moscovo para proteger o percurso da parada. Esta desmilitarização defensiva de outras províncias para proteger a capital ocorre num momento em que a Ucrânia intensifica a sua campanha de ataques de longo alcance. Recentemente, 60 drones atingiram a região de São Petersburgo e a refinaria de petróleo de Kirishi, a segunda maior da Rússia, foi novamente alvo de ataques, tal como a refinaria de Tuapse, no Mar Negro. Além disso, uma unidade de produção de componentes para drones Shahed e mísseis Iskander em Cheboksary, a mais de 930 quilômetros da fronteira ucraniana, foi atingida com sucesso. Os dados operacionais fornecidos pelo Estado-Maior da Ucrânia em maio de 2026 indicam que as perdas russas totais ultrapassaram 1.137.000 efetivos desde o início da invasão. Só no mês de abril, o Exército de Sistemas de Drones da Ucrânia registrou 35.000 baixas inimigas, um número que supera a taxa de mobilização mensal russa pelo quinto mês consecutivo. De acordo com o ministro da Defesa ucraniano, Mikhailo Fedorov, a Ucrânia realiza atualmente 11.000 missões de drones por dia, sendo que 96% das baixas russas em março foram atribuídas a estes sistemas. Economicamente, o impacto é severo. O presidente Zelensky anunciou que a Rússia perdeu pelo menos 7.000 milhões de dólares desde o início de 2026, devido a danos diretos e paragens de produção nas infraestruturas petrolíferas causadas por drones. No cenário internacional, o isolamento russo aprofunda-se. Na cimeira da Comunidade Política Europeia na Armênia, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, sugeriu uma mudança no eixo da ordem democrática mundial para a Europa, enquanto o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, sinalizou que não bloqueará novos pacotes de sanções contra a Rússia, nem a adesão da Ucrânia à União Europeia. Simultaneamente, a frota fantasma de petroleiros russos enfrenta uma pressão crescente, com a Suécia a deter legalmente várias embarcações destinadas a contornar sanções. No plano interno russo, cresce o descontentamento público com a inflação e a restrição de liberdades, exacerbado pelo facto de 45% dos decretos presidenciais de Putin serem classificados como secretos, ocultando a governação da população. A parada de 9 de maio, embora realizada com o habitual rigor coreográfico para as câmaras estatais,